Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de meio de semana, pra gente falar sobre o que de principal está acontecendo na NFL. Primeiro mês da temporada chegou ao fim, a gente piscou o olho, já estamos entrando na semana 5. É uma hora da gente avaliar o que aconteceu em setembro, que atualmente está virando uma extensão da pré-temporada setembro, né? Ainda mais com jogadores principais cada vez menos entrando em campo durante a pré-temporada de fato. Elegeremos aqui no podcast hoje melhores e piores do mês de setembro. É propositalmente vago esse termo pra gente citar destaques positivos e negativos. E digo a gente porque eu estou hoje com, de volta, por demanda popular, o Rafael do Pick Six, que a gente tem essa questão, né, que eu tenho que marcar com ele com antecedência. Eu mandei uma mensagem pra ele e eu, em vez de falar em outubro, falei novembro. E ele perguntou, é isso mesmo? Você tá marcando comigo em novembro? Não sei nem um mês do ano que a gente tá. Rafael, muito obrigado pela sua participação novamente no podcast. Obrigado, e assim, você não reparou, gente, claro, só puxando um pouco a cortina, a gente entrou um pouco antes aqui, tipo, oi, beleza, tudo bem? Não reparou que pela segunda vez seguida eu tô com a camisa do time que venceu o seu time na última semana. Verdade, eu notei a camisa, achei maneiro, eu vi o Super Bowl e tal, não tinha pensado nesse novo ataque, que o Rafael tava com a camisa dos Cowboys depois da semana 1. Vocês verem como eu tenho imparcialidade aqui, né? Porque os ataques... Eu acho que é um caso de nem dói mais. É aquele meme mesmo, né? Nem dói mais mesmo. Mas não vamos falar de Monday Night Football, não. Proibido falar sobre Monday Night Football. A não ser que você tenha aí o New York Giants entre melhores ou piores. Suspeito qual categoria que o New York Giants estaria. Antes de entrar, não deixa de se inscrever no canal se você estiver no YouTube, seguir no Spotify, Apple Podcast se você estiver por lá, deixa 5 estrelas, não deixe também de se tornar apoiador, o link tá na descrição, você escuta 2 podcasts por semana exclusivos para apoiadores, tem meus textos também que eu mando exclusivamente na newsletter. Nessa terça-feira, por exemplo, eu fiz a seleção do mês de setembro na NFL, então não deixe de se tornar apoiador. Vamos começar negativamente, que o pessoal gosta da negatividade, Rafa. Eu tenho, nos meus podcasts pós-rodadas, quando eu ligo para alguns torcedores de determinados times, eu tenho passado agora a ligar pro torcedor do time que perde, que eu senti que a audiência prefere, né? Então, vamos começar pelo lado negativo. Não necessariamente o pior desse primeiro mês, mas o que você destaca primeiro. O meu primeiro destaque negativo vai para uma franquia como um todo. Ai, meu Deus. Que não é o New York Football Giants, mas é uma franquia tão histórica quanto, e que hoje em dia é só isso, né? É só histórica, porque não tem mais de presente, que é o Chicago Bears. Que assim, a gente falou bastante até do Chicago Bears depois da semana 1, daquela derrota dos Packers, mas que assim, eles começaram mal, e logo depois a gente já tinha gravado, os beat writers, né, estavam falando que nunca tinham visto um vestiário tão arrasado por causa de uma derrota da semana 1. E o circo continuou pegando fogo. O Chicago Bears teve problema com o Chase Claypool, foi uma troca esquisita. Eu já tinha achado esquisita ano passado. Agora o cara eles estão falando assim, nem vem mais aqui, fica em casa. Estão tentando trocar ele, que assim, é uma masterclass de administração, como tocar o seu time, né? Howie Rose não deve estar vendo de longe. Como que eu consigo bons jogadores? Primeiro eu falo que ele não vai mais vir aqui para a organização, e depois eu falo que ele está disponível para troca. É uma aula. Você tem o Justin Fields, que assim, eu vou ser bem sincero, eu gostava de Justin Fields quando ele saiu do college. Eu não vejo muito college, mas o pouco que eu vi, eu gostei dele. Eu fiquei triste que ele foi pro Chicago Bears, porque o Chicago Bears é uma franquia patética. Eu não queria que eles deixassem de ser patéticos. Ele teve aquele primeiro ano meio esquisito. No segundo ano ele teve aqueles flashes. E nesse terceiro ano ele foi pego nesse negócio. Mas assim, ele tá jogando mal. Ele tem uma boa parcela de culpa. Mas eu vi hoje, por exemplo, um vídeo do Robert Mays, que é um torcedor de Chicago Bears,
um repórter americano do The Athletic, ele colocou um vídeo da All-22 excelente do Justin Fields, eu não sei se você viu, que tem o oposto de false start but the center. O center faz o snap, só que ninguém da linha ofensiva se mexe. O Justin Fields, 3ª para 11, ele completa o passe, um baita passe pro DJ Moore converte. Só que aí no mesmo jogo ele tem um fumble, numa jogada que ele segura muito a bola, muda completamente o jogo. Então é isso, meu primeiro destaque negativo vai pro suposto time Chicago Bears. Não tem como discordar, né? E eu acho que esse tipo de exercício que não tá acontecendo apenas no podcast Cara dos Esportes, acho que a imprensa mundial que cobre NFL gosta de fazer esse tipo de balanço no final do mês e tal, e pode ter desencorajado muita gente de colocar o Chicago Bears por causa da atuação do ataque da equipe contra o Denver Broncos, né? Por mais que morreu na reta final e os Broncos viraram, o Justin Fields teve bons números e jogou bem. Só que assim, é uma defesa historicamente ruim do Denver Broncos, que eu vou dar até um spoiler alert aqui, que é um dos meus piores aqui na minha lista. Mas sobre o Chicago Bears, a comissão técnica é completamente inepta, né? Não tem nenhuma condição e você... Assim, não tô defendendo o Justin Fields. Tá cada vez mais difícil defender o Justin Fields, inclusive. Só que ele é um cara que... Ele não evoluiu basicamente nada em relação ao ano de calouro e ao segundo ano. Quando ele teve aqueles flashes, ele não consegue encaixar. Todas as questões que os especialistas apontavam na época do draft de ele tem dificuldade para processar o jogo e tal, estão lá. Dito isso, é um desastre de cima a baixo, né? É um desastre organizacional completo. E a questão agora não é nem mais se, parece ser quando que o Matt Eberflus vai ser demitido, né? Porque não tem nenhuma condição. E bom pro Chicago Bears é que eles têm dois bilhetes da loteria pelo Caleb Williams, né? A escolha deles e dos Panthers. Eu comentei do Chicago Bears justamente porque eu acho que dá esse plano pra essa discussão. Será que vai dar certo? Tipo, eu não entendo. Dizem que o Caleb Williams é muito bom, um prospecto muito bom. Mas o cara vai pro Chicago Bears, ele vai resolver o problema? Porque o problema pra mim do Chicago Bears não é... Claro, não é jogador, é jogador também. Uhum. Mas você chega a jogadores assim e vai pra um time completamente inepto, ele tá errado de fazer isso, mas o Justin Fields estava criticando a comissão outro dia, que eu imagino que tem um embasamento de que, os caras não estão me ajudando. Então eu acho que não é só ter o jogador, tem que ter organização também. E engraçado que o Chase Claypool, ele dá uma entrevista falando, não tô sendo bem usado e tal, aí não vem nem pro jogo, então mostra o nível, né, E sobre o Caleb Williams, você é torcedor dos Colts, o Caleb Williams é um prospecto, acho que é o mais próximo ao Andrew Luck que a gente já teve. Mas isso é todo ano, né? Não é todo ano. Dois caras que a gente citou como prospecto nível Andrew Luck desde aquele ano, que foi o Joe Burrow e o Trevor Lawrence. Não teve outro cara que a gente colocou nesse... Teve? Não teve, né? Teve outro cara, né? Eu diria que o Caleb Williams atrás, tá na frente do Trevor Lawrence. Só que a questão curiosa, né, que pode fazer muita gente queimar jersey, desistir de vez de torcer pela franquia, é que especula-se forte que o Caleb Williams ele vai analisar qual que é o time que tá perto do topo do draft antes de tomar a decisão. Porque não tem mais aquela questão, o cara é muito dinheiro, o cara vai deixar de ganhar muito dinheiro. Porque com o NIL, né, resumindo, os jogadores do futebol americano universitário agora podem receber patrocínios, né, e é dinheiro de verdade. Alguns jogadores estão ganhando milhões de dólares. Então você olha, eu vou pro Chicago Bears ou posso voltar para mais um ano USC e ganhar 4, 5 milhões de dólares aqui? Eu acho que tem um potencial de desastre grande pro Chicago Bears da equipe ter a primeira escolha geral e e ele decidiu, o Caleb Williams decidiu voltar pra universidade, né? Que eu acho que, assim, requer um pouco de coragem, claro, né? Porque tem sempre aquele risco, o defensor cai na tua perna errado, pode mudar a trajetória da tua carreira.
Mas eu acho que, como você citou, nessa questão de não é apenas um jogador. O Chicago Bears realmente é uma franquia que já é muito disfuncional há muito tempo e pode causar esse desastre, para ser mais um desastre na história do Chicago Bears. É isso. Você pega, por exemplo, você tem times que podem ser... O time pode estar pior. Vou pegar um exemplo que talvez não seja o melhor, mas 2. O Philadelphia Eagles é um time que hoje ele tem uma cultura organizacional, ele tem um GM muito bom e tem uma cultura vencedora que os caras conseguem montar o time. O time, quando ele tá no rebuild, ele vai pros playoffs, igual foi aquele ano que perdeu pra Tampa Bay nos playoffs. Você tem um New England Patriots, que, o New England Patriots, se você estiver dirigindo ali em Boston, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, na segunda-feira, você acha que o mundo tá acabando, porque Sports Radio lá, os caras querem matar o Mac Jones, já estão pedindo a cabeça do Belichick, mas o time não vai ser um desastre de Chicago Bears. Não vai, o craque Neto do Patriots não vai escolher no top 5 do draft. O craque Neto então, de Boston, assim, né, tá xingando. Scott Zoller. Essa questão do Eagles é interessante porque, 10 anos atrás não era assim, né? 10 anos atrás, porque tava mergulhada num... Era o primeiro ano do Chip Kelly, não era? Sim, o tempo passa muito rápido. Demite o Andy Reid, aí é um desastre o Chip Kelly, aí vem o Doug Peterson até eles voltarem, né? Então é algo que pode mudar rápido também, né? Mas tem certas franquias que já a gente fala, pode mudar rápido, mas tem franquias que estão 20 anos na mesma e não muda. Eu citei de passagem, né? Mas já vou passar aqui que defesa do Denver Broncos acho que é um dos piores desse primeiro mês de setembro. Venceram, é verdade, mas fizeram o Justin Fields parecer o Cam Newton de 2015. A equipe que é um negócio muito estranho. Eu lembro de eu achar super estranho. Eles contratam um cara que foi head coach no Denver Broncos, né? O Vance Joseph, que era o head coach do Denver Broncos, ele vai pra Denver pra ser o coordenador defensivo, que eu acho extremamente desconfortável, né? Uma posição, cara, que já foi chefe, né? E volta... E ele saiu meio mal de lá, ele não teve uma passagem boa. Sim, lá. Ele ficou 1 ano, se eu não me engano, só em Denver, né? E ele foi muito mal. Eu não acho, assim, num vácuo, eu não acho o Vance Joseph um coordenador defensivo ruim. Ele tá fazendo um trabalho péssimo até agora, né? Foram 2 anos em Denver como head coach. Mas eu já achei meio desconfortável na época. E assim, todos os problemas do mundo do Denver Broncos no ano passado, a defesa foi boa. A defesa foi 9ª colocada em EPA por jogada no término da temporada. Hoje é a 32ª com folga. Em assim, você já começa a ver listas. Defesas que mais cederam pontos, mais cederam jardas nos primeiros 4 jogos. Broncos de 2023 está em todas essas listas. E... assim, nada se salva. Não é uma defesa... É uma defesa espetacular em termos de talento? Não. Mas não era pra estar jogando tão mal assim. O Russell Wilson, justiça seja feita, tá jogando bem melhor do que na temporada passada. Mas o grande problema da equipe é a defesa, que não é só ruim. É historicamente ruim até agora. Foi engraçado depois daquele jogo contra os Dolphins, que você tinha algumas coisas saindo. Primeiro que você teve uma galera discutindo o ataque do Miami Dolphins como potencialmente um dos maiores da história. Entendo fazer isso, mas acho que foi um pouco exagerado. Mas o que eu mais gostava era você ver prints de corridas do Miami Dolphins naquele jogo. Era 5, 6, 7 jogadores do Denver Broncos no chão. Eles corriam pro lado esquerdo, quem fazia o tackle era o Patrick Surtain, que era o cornerback lá do lado direito, que veio correndo porque ele era o único cara que não tinha sido jogado no chão. É um negócio absurdo. E assim... É aquele famoso snap do Albert Hainsworth contra os Eagles com a camisa do então Redskins. Não sei se você lembra aquele Monday Night Football. Não lembra? Não. Então, por favor, siga. Não, mas aqui, até abri assim, porque é o primeiro nome que me veio aqui na cabeça. Patrick Surtain, baita cornerback, cara, nível ao Pro Bowl. Você tem safety, Justin Simmons, é uma defesa que... machucado ele, né? Mas... linebacker, Randy Gregory, Josie Jewell também não é jogador ruim. Sim. Mas não é uma defesa pra isso. Se você falar que essa defesa, assim, 18ª da liga, bem treinada, ninguém fica surpreso, né? É uma das piores defesas da história. Sim, é um desastre completo e tem muito trabalho a ser feito.
E assim, tudo bem, os números do Denver Broncos estão totalmente desregulados porque eles tomaram 70 pontos, né? Mas eles também tomaram 70 pontos, né? Então entra pra essa discussão. Vamos pro lado positivo. Qual dos melhores aí que você destaca na sua lista? Essa eu roubei. É um só, mas eu vou colocar dois. Eu coloquei o melhor calor ofensivo do ano pra mim é o CJ Stroud. E é um cara que, assim, como eu falei, eu não acompanho tanto college, eu não sabia praticamente nada dessa classe de quarterbacks, eu sabia mais do Anthony Richardson, porque era o cara que tava com o maior rumor de ir pros Colts, e também acho que foi o cara que fez mais buzz, né, porque potencial, assim, ele era um cara meio que um Josh Allen da vida, talvez até melhor de potencial. Então eu não sabia nada sobre nem o Bryce Young, nem o CJ Stroud. Sei que o Bryce Young é baixo, bem baixo. Só isso que eu sabia, ou seja, o CJ Stroud eu não sabia nada. E ele tá jogando muita bola. E ele tá jogando muita bola de um jeito um pouco diferente do que a gente vê hoje dos caras da NFL. Que ele lembra um pouco. Citar um exemplo aqui, vai parecer que eu tô abaixando o teto dele para algumas pessoas. Ele joga um pouco Matt Ryan, Peyton Manning, que é o cara que ele distribui a bola. Cada passe dele vai ser um passe até melhor que o Peyton Manning. Peyton Manning era muito bom de lançar pato morto. Passe muito bem preciso, assim, de novo, não para diminuir, não, é um pouco de Jared Goff, mas ele também tem algumas jogadas que ele se mexe muito. E assim, nas últimas 3 semanas, porque o Texans ganhou os 2 últimos jogos, perdeu semana 2 para os Colts. Eu achei que ele jogou bem contra os Colts, foi aqueles jogos esquisitos que quando eles piscaram já estavam perdendo por 14-0 e ele manteve o time mais ou menos, mas o ataque terrestre dos Texans não funcionou naquele jogo, então eu destaco ele. E também, que eu acho justo no mesmo pacote, o Anthony Richardson, porque se o CJ Stroud é o cara que jogou melhor, o Anthony Richardson ele é o cara que mais salta o olho, porque ele tá correspondendo à expectativa. Ele tem um passe ontem, eu não sei se as pessoas usam o Twitter, elas vão provavelmente aparecer na timeline delas. Que é o Aaron Donald está de pendurado no braço dele, ele está praticamente no ar, ele só mexe o pulso, a bola viaja 40 jardas no fundo do campo, um passe perfeito. O segundo tempo dele ontem foi maravilhoso, assim. Então eu destaco esses 2 caras. O CJ Stroud para mim é o melhor calor ofensivo do ano, mas o Anthony Richards também está muito legal de ver, e assim, do nada o Houston Texans está com um time interessante e a AFC South tá interessante. AFC South, 4 times 2-2, né? Então é justo colocar o CJ Stroud e o Anthony Richardson na mesma categoria, né? Porque os 2 quarterbacks da mesma divisão. Concordo plenamente com o CJ Stroud, estava confirmando o número aqui. Ele é o 4º quarterback que mais tentou passes na temporada. Então, não é aquela coisa ali que ele tá tentando 20 passes, acertando 15. Ele tá soltando o braço mesmo e ele não tem a mobilidade, não tem as ferramentas físicas do cara como o Anthony Richardson, né? Ele tá fazendo isso de dentro do pocket, atrás de uma linha ofensiva desfalcada, tendo Nico Collins como principal wide receiver, né? Então, é bem impressionante. Alinha um pouco com o que a gente esperava do CJ Stroud ser o quarterback com o maior piso, né, da classe. Então, que ele chegaria mais pronto pra jogar, né? E realmente ele tá jogando um nível muito bom. Mas o Anthony Richardson, acho que você usou o termo perfeito, é o que salta os olhos, né? Acho que por melhor que o CJ Stroud tenha jogado até agora, o teto do Anthony Richardson é outra coisa, né? A melhor versão da carreira do Anthony Richardson é um negócio de outro mundo, porque eu concordo com tudo que você falou. O segundo tempo dele foi espetacular contra o Los Angeles Rams, e você citou esse passe, eu achei que você ia citar outro, que foi no final do jogo, uma 3ª-para-9, se eu não me engano, que ele se move no pocket, encontra o cara ali não lembro quem foi, no sidearm. Teve uma 3ª descida longa também, que teve um drop horrível, que foi um passe perfeito dele. 3ª-para-10, essa aí. Foi a última. Era pra ganhar o jogo essa daí. Eu tava conversando com um amigo que é torcedor dos Colts, ele também lamentou bastante esse passe. O passe acerta o cara no meio dos números. Sim, foi um passe perfeito, um back shoulder maravilhoso. Assim. Foi um baita. Você falou de potencial, assim, eu não quero parecer hiperbólico. E eu acho que ele não vai chegar nesse ponto, porque esse pra mim é o ponto mais alto do esporte. Mas o melhor dele é do nível do melhor do Patrick Mahomes.
Já tem Não o sei clipe se pra você acha usar que tá exagerando. Já tem o clipe pra usar no Twitter pra promover esse podcast. Você vê os highlights, os melhores, é do mesmo nível. Ou você acha que eu tô falando um absurdo? Eu não acho que ele vai manter o mesmo nível, porque o Patrick Mahomes ele joga com um piso muito alto e com essas jogadas. Então ele deixa o salão desse piso, mas os melhores momentos. É igual lutador de UFC. Tinha lutador de UFC que o cara era muito bom, mas os melhores momentos eram um saco. Você tinha o Anderson Silva, que era o melhor, e os melhores momentos dele eram os melhores. Esse é o Patrick Mahomes. Mas os melhores momentos do Anthony Richardson, pra mim, são qualquer coisa. Acho que eles são jogadores bem diferentes, né? Eu não acho que ele nunca vai ser tão consistente passando a bola quanto o Patrick Mahomes. Mas eu acho que ele é mais parecido com o Josh Allen, que é mais corredor, maluco, um passe. E assim, a questão do Anthony Richardson é que todo mundo concordava, ele é muito cru. Ele é o cara que vai ter que se desenvolver muito na NFL e tal, o cara que jogou 13 jogos na Universidade da Flórida e tal. Mas você olha o movimento dele dentro do pocket, é bem avançado para um cara que entra na NFL com uma reputação de ser tão cru assim, né? Então eu tô comprando, se você tiver alguma ação aí do Anthony Richardson que você quer vender ou 20, eu compro todas as ações do Anthony Richardson. Dou 2 ações do Bryce Young pra cada uma do Anthony Richardson, se vocês quiserem trocar. Vamos passar pra um dos melhores aqui da minha lista, que eu tenho que fazer uma admissão, né? Um cara que eu não comprava o hype e que agora eu oficialmente compro, que é o Brock Purdy. Pô, achei que você ia falar Daniel Jones. Pelo amor de Deus. Eu escuto esse nome, é aquele gif, né, do cachorro vendo flashback, né, do Vietnã. Exatamente, PTSD. Brock Purdy, cara, eu comprei o hype. Eu acho que é muito mais uma discussão agora de como que a NFL inteira deixa esse cara ser a última escolha geral, do que como que a última escolha geral tá jogando tão bem. Não sei se faz sentido a diferença nessas duas definições. Porque ele foi um quarterback titular muito bom por muito tempo, numa universidade que teve um momento bom, né? Que foi Iowa State, que agora tá tendo uma fase horrível. E, cara, ele faz os passes todos necessários. Ele tem o maior braço do mundo? Não, mas ele tem um braço suficiente. Ele não é apenas um game manager. Ele sabe esticar o campo quando é necessário, arriscar quando é necessário. E ele, claro, ele teve o primeiro tempo ruim, como ele teve aquele primeiro tempo acho que contra o próprio Giants, no Thursday Night Football. Mas aí ele volta no segundo tempo e joga em altíssimo nível. Claro que ele tá jogando a melhor versão humanamente possível dele, porque ele tá num ataque ultra talentoso, com um excelente coordenador ofensivo, mas o Purdy tem os seus méritos e, assim, o 49ers compensa o desastre do Trey Lance achando um quarterback desse nível na última escolha do draft. E eu sei que é um risco, eu tuitei isso durante a semana, né, que eu oficialmente acredito no Brock Purdy. Aí depois eu me liguei que o próximo jogo dele é contra a defesa dos Cowboys, né? Então é um baita risco que eu tô correndo aqui. Mas eu acredito, comprei, era um dos caras que eu desconfiava, mas eu acredito no Brock Purdy. E você, Rafa? Então, eu acho que da última vez você falou, citar a mesma coisa que você falou na nossa última discussão, que no draft, depois que saiu o Tom Brady, as equipes da NFL falaram assim, como que a gente não deixa isso acontecer de novo? Que é um cara do nível do Tom Brady sair na 6ª rodada. O que a gente sabe, mas o Tom Brady saiu na 6ª rodada. Nunca vi gente comentando sobre isso, nem em transmissão. Mas enfim, e eu acho que o paralelo é um pouco esse, porque o Tom Brady também entrou num time que era arrumado. Sim. Foi ele ganhando confiança. Se você pega um livro que eu sei que você já leu, o America's Game, ele comenta pouco do Tom Brady e quando ele é escrito, o New England Patriots já tinha ganhado o Super Bowl. Porque ele era o cara assim, mais que ele administrou aquele ataque, era uma defesa muito boa, não tinha as armas que esse time São Francisco 49ers tem. Mas você chega num ponto que você pega, você tem um cara que jogou bem, jogou bastante tempo no college. Ele não precisa ser a última escolha. Você pode escolher ele numa 6ª rodada, numa 5ª rodada. E, você tem um ataque interessante, você tem um time bom, às vezes você tem, por exemplo, um Detroit Lions da vida. Tem um ataque bom. Você tem o Jared Goff, que tá jogando bem. Mas você quer ter uma chance assim, escolhe um cara desse. É o que o Washington Redskins, na época, fez com o Kirk Cousins.
escolheu o RG3 na primeira, na quarta rodada ele foi lá e escolheu outro cara de insurance, né, de seguro. Isso aqui é um pouco de ciência de engenharia de obra pronta, até porque o que tem de quarterback que sai dessas escolhas, que é hypado, de graça, e que não vale nada, pra citar dos Colts, um famoso que é o Swag Kelly, o sobrinho do Jim Kelly. Sim, verdade. O que era da Universidade do Texas também, que ainda tá lá nos Colts agora. Mesma coisa, Sam Ehlinger. Sam Ehlinger. Você vê um pouco de potencial, seleciona, e por que você perdeu com isso? Sim, é basicamente uma loteria aqui, né? A questão é que os 49ers têm o melhor ambiente possível, né? Claro que, assim, plano de jogo, seleciona um quarterback experiente na 7ª rodada do draft, mas também tem uma das melhores mentes ofensivas da NFL, o Christian McCaffrey, Trent Williams, George Kittle, Deebo Samuel e Brandon Ayuk, né? Esse que é o plano, né, pra construir um ataque. É fácil, é igual o plano dos Dolphins. Tem as pessoas mais rápidas do planeta e que são boas jogando futebol americano. Exatamente. Vamos voltar pra negatividade, um dos seus piores. Então, o meu, esse eu fiquei orgulhoso de mim mesmo, porque eu acho que me representa esse tipo de comentário. Um dos meus piores tá no Google Docs na minha frente, tá escrito o segundo horário da NFL. Tá complicado. A NFL não cansa de torturar a gente com aquele formato 6 jogos no primeiro horário e 3 jogos no segundo, e agora aumentou com 3 jogos ruins no segundo horário. Então, eu vou defender um pouco, os horários são eu tô falando das piores coisas, mas eu vou defender um pouco que a NFL ela tenta fazer o exercício de previsão. Então, desde a semana 2, você tem aquele jogo que eles querem que seja o jogo que todo mundo vai ver, que era Cowboys e Jets. E era o Zach Wilson indo pra Dallas pra ser obliterado. Aí na outra semana você teve Chiefs e Bears, que eu acho que era o jogo que eles esperavam que, o Bears vai ter interessante. Mahomes contra Fields e tal. Vou ver se o Justin Fields vai estar do nível do Mahomes, quem sabe a gente tem um tiroteio. Acabou sendo um jogo muito divertido por outro motivo, né? Porque foi a introdução da Taylor Swift da NFL. Eu li uma coluna do New York falando da Taylor Swift mesmo, mas aí ela fala, a coluna falando Patrick Mahomes, falando do Travis Kelce, falando Taylor Swift, falando da mãe do Travis Kelce, menos e o Chicago Bears. Não estava muito claro o que eles estavam fazendo lá. Eu achei muito bom. Então você teve na semana 3 isso. Na semana 4, deixa eu abrir aqui. Você teve Cowboys e Patriots, que eu acho que foi o jogo que eles pensaram nessa. E, eu esperava que os Patriots ia estar melhor. Da próxima semana, você tem Broncos e Jets, que eu acho que foi o jogo que eles queriam. Que era esperando o revenge game do Nathaniel Hackett com o Aaron Rodgers. Não vai ser o Broncos. E você vai ter um jogo que é divertido, que é o Rams e Eagles. Mas aqui foi no acaso. Mas a NFL ela tenta acertar esses negócios, aí por isso você acaba com coisas como New York Giants, New York Jets, Chicago Bears. A gente falou disso a última vez, do Denver Broncos ano passado do Prime Time. Então, ela tenta acertar isso, mas às vezes o resultado é desastroso. É bom que dependendo, dá uma pausa, você briga menos com sua família e amigos, porque você não tá o dia inteiro assistindo. Você pode deixar só o celular no canto ali, vendo o Red Zone no segundo horário, perdendo muita coisa. Essa questão... O que me incomoda mais é ter tantos jogos no primeiro horário e poucos no segundo, né? Eu acho que dava pra dar uma equilibrada melhor nisso, né? Eu acho que Semana 6, eles mudaram o jogo. Já mudaram, Eles colocaram Bucks e Lions. Um jogo interessante, depende de quando você tá interessado no Bucks. Mas o jogo que eles queriam, você sabe qual que era? Que seria o jogo isolado da rodada? Qual? É fácil acertar o time, é muito fácil. Cowboys. Não, o Jets contra o Eagles. O Jets vai ter todos os jogos no segundo horário. Até eu ia citar isso, né? Eles já fizeram flex, né? Já tem a regra agora que você pode mudar o horário agora mais cedo, né? Eles já mudaram isso do Lions e Bucks. Bucks é um time competitivo, então é um jogo assistível, né? Então... Mas esse negócio dos horários realmente é um saco. E assim, pra mim foi bom na última semana porque chegou no Sunday Night Football, eu já tinha adiantado todo o meu trabalho que eu precisava. Normalmente eu perco o começo do Sunday Night Football e vou assistindo eu pauso, né? Vou assistindo e tal. Nessa semana eu adiantei tudo. Passar por um negativo aqui meu. Não é tão criativo quanto o seu, Rafa, mas Mac Jones. Mac Jones Eu pensei em pôr ele.
Mac Eu pensei em pôr no positivo, porque me deixa feliz. Como torcedor dos Colts, né? Mas assim, não sei se tem mais como defender o Mac Jones e todas as ressalvas do mundo que a gente fez na última temporada, e ele é o mesmo quarterback. E na primeira temporada eu acho que teve uma superestimação, né? Não sei se nem é uma palavra, do desempenho dele, porque ele é um cara de teto baixo, né? Era piso alto e teto baixo. O problema, a única mudança agora é que o piso dele tá mais baixo, né? Tá jogando um nível muito ruim. E tudo bem, a linha ofensiva é perfeita? Não. O corpo de receivers é perfeito? Não, mas as decisões que ele tomou contra o Dallas Cowboys foram tenebrosas e acho que a gente tá muito mais perto de ver Bailey Zapp. A gente já viu o Bailey Zapp, né, na última semana, mas retomando essa titularidade do que uma reviravolta na carreira do Mac Jones nesse estágio, né? Porque a gente falou sobre o CJ Stroud. O CJ Stroud tem um time melhor ao redor dele do que o do Mac Jones? Não tem. Nome por nome do Patriots é melhor, mas o Mac Jones, ele é muito culpado e é uma situação difícil, né? Porque o Bill Belichick já odeia ele, né? Por conta das rusgas do ano passado. E acho que a gente tá num caminho aí que a gente vai ter o Mac Jones em outro time na próxima temporada. Eu acho curioso, tá certo que ele não tem muita opção, né? Você vai lembrar do caso, eu fico meio triste de fazer isso, eu nem sou tão velho. Mas posso ser que eu assisto a NFL há alguns anos e o tanto que o tempo passa rápido. Eu tava pensando nesse cara outro dia, no Jonas Gray. Sim, running back. Quem não sabe, o Jonas Gray foi um cara que correu para mais de 200 jardas contra os Colts no Sunday Night Football. Jogou bem demais, acho que 4 touchdowns. Foi o Sunday Night Football da conversão de quarta descida dos Patriots ou foi o Sunday Night Football daquele fake punch? Ou nenhum dos dois? O da conversão de quarta descida dos Patriots ele foi em 2009, na época do Peyton Manning. Você sabe qual que eu tô falando, né? Enfim, não, por favor, continua. Sei, é o do Red Wayne. Sim, por favor. Enfim, mas eu acho que foi esse também, foi o do fake punch. Enfim. Esse cara, ele comeu a bola, na outra semana ele, sei lá, atrasou 15 minutos com o treino. Ninguém nunca mais ouviu falar nesse camarada. Tá enterrado lá no Gillette Stadium. Então eu não entendo por que o Bill Belichick ainda não perdeu a paciência com o Mac Jones. Tá certo? Quarterback completamente diferente do running back 3. Mas, não sei. E o Mac Jones, assim, vamos combinar que chato pra caralho, né? Aquele tudo da Rita Lee, chato pra caralho. Porque, assim... tipo, olha o que tava antes. O cara não falava um A. Assim, o Mac Jones, o erro fatal dele, né, foi a história que saiu de que ele ligou pra técnicos acho que de Alabama, né, pra perguntar, pô, o que eu faço aqui e tal, e se tem uma coisa que o Bill Belichick odeia, é assunto do New England Patriots sendo discutido fora, né, das quatro paredes do CT, e realmente acho que não tem muito caminho pra salvar, não. Positivo, Rafa, vamos passar por tem mais 2 cada um de nós, né? Vamos passar um pouco mais rápido pra gente falar de todos. Falar o meu. Então, Posso falar o meu? Pode ser, pode. Que eu também é um duplo, que dei uma roubada assim como você, mas são do mesmo time. Eu acho que a dupla Tua Tagovailoa e Mike McDaniel, porque por mais que o último jogo não tenha sido positivo, o Tua tá jogando em altíssimo nível. O Mike McDaniel até agora tá mostrando que não foi apenas um flash, né, de um ano só, né, porque ele mantém a criatividade, tá fazendo um ano muito bom, seria meu voto pra treinador do ano nesse momento. A equipe tem muitos problemas na defesa, mas eu acho que tá sendo muito positivo esse começo do Miami Dolphins, essa dupla parece de verdade, o que a gente não tinha tanta certeza no final da temporada passada, depois dos problemas que a equipe teve na reta final. E o Mike McDaniel, eu não sei se esse eu acho que é o tipo de caso que você tem que saber inglês, mas você escuta ele falando, ele fala meio assim, em inglês coletivo, ele continua falando, ele não muda muito o tom de voz, ele tá falando isso assim, e ele continua e não para. Vamos usar a palavra, né? Ele é chegado numa... ele é chegado numa maconha, né? Porque o cara, ele tem a voz dele, né? A forma como ele fala, meio assim. Ele é chegado.
Ele é aquele seu amigo que foi de intercâmbio, turista, Sim. pô, surfista, chegou com a pulseirinha, Sim. ouvindo uma música mais calma. Andando com o Aaron Esse é o Mike Rodgers McDavid. lá. Ele e Aaron Rodgers seria uma dupla fantástica, né? Pô, e realmente seria. Ia ter a ayahuasca no Gatorade, assim, né? Da sideline. Não, nossa, ia ser muito divertido. Sim. Ele teria abado conhecer ele. Sim. Não, mas e eu tava assistindo os mic'd up dele, né? Que é aquele segmento que, às vezes os Dolphins postam, às vezes a NFL postam, que é quando o cara tá com o microfone, né? É sensacional o Mike McDaniel, né? Ele falando com o árbitro, né? Falando assim, eu não conseguiria fazer o trabalho que vocês conseguiriam. Eu também não conseguiria fazer o teu trabalho. Ele, então que bom que a gente tá na carreira certa, nós dois, assim. Mas falando desse tom de voz dele, cara, e realmente, infelizmente, acho que pra pegar você tem que entender inglês, assim, mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito, assim, comprei todo o hype e eu não acreditava muito no momento da contratação, mas agora acho que é um cara especial. Um cara de verdade que eu acho que vai ficar por aí por muito tempo. E o Tua, assim, o Tua tá jogando muito bem, mas ele tá sempre a um sec errado de bater com a cabeça no chão e perder um mês, né? Esse que é o medo. Mas por enquanto, tirando esse jogo contra os Bills, tá tudo indo muito bem. E o seu positivo? 2 pontos. Não, pode falar. Só fechando 2 pontinhos ali, eu acho que o que não deve ter te animado muito na contratação não é por causa do Mike McDaniel, é porque foi tudo aquilo que envolveu o Brian Flores. Sim, tava um clima... Tudo aquilo. Ele foi o cara que veio em seguida. E o Tua, a certeza é tanto que a odd do Miami Dolphins ganhar o Super Bowl não subiu tanto, mesmo depois daquele jogo contra o Denver Broncos, aí eu tava ouvindo Bill Simmons, um cara que fala muito de aposta, fala besteira também. Ele falou, eu acho que eles acham que o Tua daqui a pouco pode machucar. E eu acho que faz todo sentido. É muita imprevisibilidade. Sim. É diferente de sei lá, Mahomes machuca, né? Bem menos que o Tua. Não. Ele tem um histórico, e antes mesmo das concussões, né? Ele se machucou em todos os anos dele na NFL até agora. Seu outro positivo. Esse é um ponto bem genérico, mas eu não sei, eu tô me divertindo muito na NFL esse ano, e de cima a baixo, que é eu coloquei aqui, o quanto a NFL é divertida. Você pode pegar um time que tá um pouco mais embaixo, tem uma meia dúzia de times que eu acho sem graça, o New Orleans Saints eu acho sem graça, o Las Vegas Raiders eu acho sem graça, 2 times sem graça. O resto todo você pega uma mandar o Oakland Raiders em 2023 é foda, hein? É foda. Daqui a pouco San Diego Chargers. Mas esse é o mais fácil. Esse é o que todo mundo passa. Então. Esse Scott Hanson ainda deve mandar de vez em quando. Mas por favor, desculpe o tempo. Não, mas por exemplo, um Atlanta Falcons, eu acho muito engraçado tudo que envolve o Atlanta Falcons, porque ele pra mim é o time que gera as melhores piadas. Falando assim, não, se a Taylor Swift namorasse o Kyle Pitts, os Swifts já teriam feito o Arthur Smith ter sido demitido. Se a Taylor Swift namorasse o Cole Kmet de Chicago Bears, a cidade de Chicago já estaria no chão. O Detroit Lions, uma história muito divertida. Então eu acho que todos os lados da NFL estão muito divertidos esse ano. E assim, eu acho que ano passado não foi tanto. Você tem o caso do New York Jets, que tá aquele circo pegando fogo. Você tem o New England Patriots, que é o circo pegando fogo. Você tem o caso do Philadelphia Eagles, que é o time que tá 4-0 e parece que tá 0-4, do jeito que as pessoas falam deles. Aí você tem o Washington Commanders, que jogou jogos divertidos esse ano. Teve o Denver Broncos, que jogou contra o Washington Commanders, teve aquele jogo completamente ridículo. Foi a Hail Mary e todo mundo falando. Ninguém achava que eles iam converter aquela conversão de 2 pontos, e eles realmente não converteram. Você tem a AFC South divertida. Você tem a AFC West com o San Diego Chargers. Aí, ó. Com Los Angeles Chargers daquele jeito de sempre. O Kansas City Chiefs com o Mahomes, e agora também o Travis Kelce, que puxa o lado da Taylor Swift. Então, eu não sei, mas esse ano eu tô muito feliz com a NFL. Eu tô me divertindo muito acompanhando a NFL. Eu acho que são 2 pontos. Primeiro, porque você não tá tão investido assim na temporada, porque o seu time é o time do futuro, né? O Indianapolis Colts achou um quarterback, achou um head coach, o Shane Steichen, que eu gosto bastante até agora. E o outro ponto, eu concordo com você. Acho que tem muita... Acho que o fator comédia não intencional realmente tá em alta.
esse ano. Né? Por exemplo, seu time também é divertido de acompanhar, porque é o circo pegando fogo. Pra quem não torce. É o circo pegando fogo. Pra quem não torce, assim... O Arizona Cardinals, que ia ser o circo pegando fogo sem graça, o time tá interessante. Tem poucos times que são, tipo o Saints, que eu acho que é um time ruim e chato, como você falou. Tem muito time... É engraçado o quão ruim eles são, né? Tipo, virou uma performance artística do Arthur Smith, formas de não envolver o Kyle Pitts no ataque do Atlanta Falcons. E manter o Desmond Ridder em campo. E assim, assim, vira uma comédia não intencional mesmo, alguns times, e o desastre dos Chicago Bears é que eu acho que é um pouco mais triste, porque eu gosto de Justin Fields, mas tirando isso, realmente, eu concordo, né? E, tipo, o time perde, vai ser destruído, leva 70 pontos, né? Leva 45 pontos e a Taylor Swift tá na arquibancada, né? Então tem realmente esse fator aí, entretenimento, realmente tá em alta. O meu último ponto positivo é o Matthew Stafford, que eu ia ressaltar, pô, que legal ver ele saudável novamente, já não tá mais de novo, né? Terminou o jogo contra o sacrifício, mas... Ele falando depois do jogo, eu vi a entrevista, ele falando assim, não, porque tava naquela situação que os músculos meio que param de funcionar, não estão respondendo. Vai pro hospital, cara. Vai pro hospital. Jogando na prorrogação. Coitado. E tem aquele vídeo clássico dele, né, com a camisa dos Lions, que ele não tá conseguindo levantar o braço assim, mas ele volta pro campo e faz o passe do touchdown. Faz o sneak. Não, tem o passe do touchdown da vitória, sei lá, enfim. Eu gosto muito do Matthew Stafford e fiquei muito chocado no domingo, no pós-rodada, que eu liguei pro seu xará, Rafael, do Brasil Rams. Ele me citou um número que eu quase caí da cadeira. Matthew Stafford hoje é o quarterback mais velho em atividade, considerando que eu era o Rodgers na injury reserve. Eu fiquei... O segundo é um cara também que não é muito velho, acho que é o Russell Wilson. Deve ser aí. Eu fiquei chocado, assim, que eu vi o Matthew Stafford ser draftado, né? Eu vi o ano de calor do Matthew Stafford. Eu me senti extremamente velho, mas eu fico feliz com o Matthew Stafford jogando. Passou pelos seus todos positivos, né? Foi o C.J. Stroud, o comédia não intencional da NFL. E Tem um outro que eu coloquei aqui, que é o Detroit Lions, que é um time legal de ver. Você vê na quinta-feira, foi aquele jogo que, pode ser que daqui a 5 semanas, 1 ano, isso não tenha significado nada. Mas eles deram a tamancada em cima do Chicago Bears. Eu não falo. Em cima do Packers, que assim não é muito, muito habitual. Embora eu sei dessa estatística porque ela é curiosa. Desde tipo 1980 até 2014, o Chicago Bears, o Detroit Lions nunca tinha ganhado no Lambeau Field. Um amigo meu deu all-in, ele apostou tipo R$600 que o Green Bay Packers ia ganhar do Detroit Lions no Lambeau Field. Eu falei com ele, não, pode coisa, esse time não ganha lá há 30 anos. Ele ganhou tipo 3, 4 vezes desde então não é tão uma disparidade. Mas eu acho que o Detroit Lions é um time que ganhou do Chiefs, aí falava assim, perdeu do Seahawks, mas o Seahawks parece estar bem esse ano. Tipo, então eu tô gostando de ver o Detroit Lions, é um time ali que talvez não esteja na prateleira do 49ers, o Eagles. O que a gente acha do Eagles? Porque o Eagles tá ganhando, mas não tá convencendo. Talvez seja o terceiro, não, tem o Dallas Cowboys também, mas talvez esteja na frente dos Cowboys. Não, acho que tem um absurdo. Time... Tá no... Acho que eu acho que tem um 49ers no primeiro patamar, assim, separado. E eu não acho absurdo colocar o Lions no segundo ali com Eagles e Cowboys, não. E é um time que deve nadar de braçada na divisão, concordo. E é o segundo time mais brasileiro da NFL, porque tem o Caio Briguente, né, no departamento lá de Analytics da equipe. O primeiro é o Bears, né, com o Caio Santos, né, mas isso a gente não levanta, né, quando... Parece que você tá sendo um fanista ao contrário, né, tipo, o time mais brasileiro da NFL é o Chicago Bears, aí, ele odeia o Brasil. Que nem tinha o Rodrigo Blankenship, né, que o pessoal cismou que ele odiava o Brasil, né, o Rodrigo Blankenship. É o kicker de óculos, torcedor do Náutico. Exatamente. Não era Fortaleza? Eu acho que tem uma foto dele com a camisa do Fortaleza também. Enfim. Ele é torcedor do Náutico. Eu tenho a camisa do Náutico, eu sei. O pessoal cismou que ele odiava o Brasil. Mas, enfim. Piores.
Eu tenho um aqui, até me ajeitar aqui na cadeira. É o ciclo natural da internet, com a história da Taylor Swift e a ligação dela com o Travis Kelce. Porque a internet, você que vive na internet, assim como eu, há muito tempo, você sabe que tem um ciclo, né? Patologicamente online. Exatamente. Mais do que deveria. Tava olhando meu relatório aqui no celular de quantas horas eu passei mexendo no celular. Fiquei chocado comigo mesmo. Acontece alguma coisa. Todo mundo vai no Twitter, solta piada, é aquela coisa divertida e tal. Passa o quê? Às vezes é questão de, tipo, um dia. Às vezes é questão de horas. Começa a problematização. Então, primeiro, Chicago Bears e Kansas City Chiefs. Todo mundo, caraca, a Taylor Swift tá lá mesmo. Todo mundo tweetando vídeo. Aí já escreveram música. Como que vai ser quando ela terminar com o Travis Kelce. Como é que vai ser a música dela. Todo mundo se divertindo, todo mundo feliz. Aí tem o segundo jogo. Aí os memes ótimos, tipo, o Travis Kelce olhando pra Taylor Swift, o Zach Wilson olhando pra Donna Kelce, né? Os memes foram espetaculares no domingo. A internet tá de parabéns nesse ponto. E aí vem as colunas problematizando. Vem o pessoal reclamando que não, um absurdo a quantidade de vezes que eles ficam mostrando. É um desrespeito com fã de futebol americano e tal. E eu tô falando da imprensa dos Estados Unidos, eu tô falando aqui do Brasil, não. Eu não vi nada aqui no Brasil e normalmente eu não vejo muita coisa do discurso que tá aqui no Brasil. Porque por segurança da minha saúde mental eu tento me afastar. Aí começa o pessoal reclamando. Já não basta a americana destruindo a saúde mental. Sim, né? Mas a imprensa americana não me deseja morte, porque eu disse que o Commanders devia ter draftado o Tua ao invés do Chase Young, né? Naquela época do draft, né? Então, por isso que eu não acompanho de perto. Só eu vejo que meus amigos tweetam, né? Tipo, você e outras pessoas que eu sigo. Enfim. Aí começa essa problematização, né? Que, assim, eu vou confessar, domingo teve uma hora que eu mandei uma mensagem pro amigo meu, eu falei, pô, tá um saco já toda hora mostrando a Taylor Swift, hein? Mas assim, tipo, não vou fazer um texto de, sei lá, 2 páginas falando que é um absurdo, é uma vergonha e não sei o que e tal. E eu entendo o que tá acontecendo. A NFL, o pessoal fala muito sobre, nos Estados Unidos o pessoal gosta muito de vários esportes e tal, tem uma divisão e tal. Nos Estados Unidos o pessoal gosta de futebol americano. Assim como o futebol é popular aqui no Brasil, é o futebol americano nos Estados Unidos. A diferença é que tem alguns outros esportes que o pessoal gosta muito também. O Brasil não tem um segundo esporte em popularidade. Nos Estados Unidos tem. É o basquete, depois o beisebol. A NFL é muito maior que todos os outros. A NFL, ela não tá botando jogo na Inglaterra, botando jogo no México, possivelmente no Brasil, porque por questão ideológica, né? Um soft power, uma dominação imperialista. É um pouco, talvez, né? Mas Isso é consequência. Consequência, verdade. Não é causa. Mas é porque não tem mais gente pra eles tornarem fãs de futebol americano nos Estados Unidos, né? É difícil. Quem tinha que ser exposto ao futebol americano e gostar do esporte, já foi. Só que agora cai no colo da NFL, assim, talvez o segundo maior subgrupo dos Estados Unidos, que é fã de Taylor Swift. Que hoje... E é uma demografia que é menina de 9 a 25 anos. Exatamente. Não é uma demografia de fã de futebol americano. Você pega esse grupo e vê quantos são fãs de NFL, é muito menor do que no resto dos Estados Unidos, né? Então, marmanjo igual a gente. Exatamente, né? Tem muita fã de Taylor Swift que é fã de futebol americano também? Claro que tem. Tem muito fã de futebol americano que é fã da Taylor Swift também? Claro que tem, mas é um grupo que a NFL não tá tão presente quanto nos outros grupos. Então, a NFL mergulhou de cabeça, né? Vamos trazer essa galera, né? A Taylor Swift tá no auge da fama, é a cantora mais famosa hoje no planeta. E é claro que a NFL vai aproveitar, né? Só que aí vem o pessoal já enchendo o saco. Não, pô, é um saco e tal. Só que aí vem o outro lado também, que é o segundo estágio, que é a problematização da problematização. Que é agora os textões reclamando de quem tá reclamando da exposição. Que é você. Não, calma. É o textão reclamando de quem tá reclamando da Taylor Swift, que também irrita, né? Porque, pô, tudo é motivo, né? Claro que, sim, é idiotice reclamar da Taylor Swift, mas também ficar gastando energia pra reclamar de quem reclama da Taylor Swift me irrita também, né? E
acho que já estragou. Eu acho que no começo foi divertido e tal, mas assim como tudo na internet, já chegou num estágio que ficou chato. A Taylor Swift tem uma música que chama This is why we can't have nice things. É por isso que nós não podemos ter coisas legais. Uhum. É isso. Tipo, vamos aproveitar. Tipo, não tô gostando, bicho. 5 segundos. Pô, será que teve alguém que falou assim, pô, não vou assistir esse jogo porque tá mostrando muito a Taylor Swift? Teve o cara que falou isso no Twitter. Ninguém fez isso. O cara que falou isso. Fazer é outra coisa. Porque foi o jogo mais assistido da NFL desde o último Super Bowl, né? A audiência foi absurda. O jogo com o Zach Wilson de quarterback, né? Então... Eu quero ver você falando isso. Você já se desculpou com o Zach Wilson? Que da última vez que eu tive aqui, você falou que ele é o pior quarterback que você já viu na NFL. Talvez eu tenha sido prematuro, né? Mas, assim, o corpo de trabalho dele ainda é primariamente um desastre, né? Mas jogou muito bem. Assim, a presença... Há quem diga a presença da Taylor Swift, há quem diga a presença da Donna Kelsey, que eu achei os memes espetaculares. Mas é isso, cara, me irrita um pouco, pô. Vamos... Não, e assim, o pessoal voltou a falar real daquela piadinha de que a NFL é roteirizada. Também é outra coisa. Não, estão roubando pro Chiefs. Vão deixar perder na frente da Taylor Swift. Não pode deixar... Falando sério. Não pode deixar o time da Taylor Swift não ganhar e tal. Pô, cara. Não, assim, quem tá falando... Tem muita gente falando ironicamente, né? Mas, porra, quem não ironicamente acredita que tem um complô, pelo amor de Deus, né? E o último ponto sobre Taylor Swift, pra gente encerrar com o seu negativo, é que eu achei sensacional uma matéria que eu vi que era... uma foto, assim, tipo, do Patrick Mahomes olhando, assim, né? Aquela que ele deu um tchauzinho, assim, pra Taylor Swift. Aí a legenda era, tipo, colega de time do Travis Kelce acenando pra Taylor Swift. Simplesmente Patrick Mahomes reduzido a colega de time do Travis Kelce. Eu achei espetacular. Aí você vai me obrigar... Você viu a trend no TikTok? Eu não tenho TikTok, tem pavor. Meu cérebro já tá derretido demais pra eu entrar no TikTok. Mas é de menina, assim, nos Estados Unidos. Sim, mulher falando pro marido. Você viu que a Taylor Swift fez o Travis Kelce ficar famoso e o cara fica possesso. Sim, é boa, sim. E teve gente que começou a fazer o contrário, né? Eu falei assim, pô, Taylor Swift tá namorando o Travis Kelce só pra aparecer, hein? E o pessoal fica puto também. Essa tem muita gente que não ironicamente acredita nisso. E assim, eu defendo ela. Mas teve um momento ali que eu pensei, putz, pode ser que seja. Porque foi logo quando eles... Foi o primeiro quarto do Sunday Night Football. Eles foram pro intervalo, mostraram ela. Eu tava vendo a transmissão americana. Mostrando ela na cabine, corta pra propaganda da NBC. A propaganda do show dela que vai passar no cinema. Eu falei assim, putz. É muito perfeito pra alguém, né? Eu acho que assim, é parte da história, né? Ela, tipo, pô, tô saindo com esse cara aqui que também é um público que ela também não acessa tanto, né? Que o público da NFL, a maior parte, é homem de, sei lá, 18 a 35, 60 anos. Mas, sei lá, cara, deixa os dois fazer o que eles querem. Acho que o pessoal perde muito a cabeça e tal. E, pô, foi divertido. Tipo, eu mostrava de vez em quando ela, a Blake Lively, aí tava o Ryan Reynolds lá também. Tava o Hugh Jackman, o Wolverine. Hugh Jackman, o Jeremy Strong tava em campo e tal. Eu não, sinceramente, eu acho que o pessoal entra num negócio assim, né? E a gente vê muito isso, pra encerrar esse assunto, a gente vê muito essa energia na época do Super Bowl, quando tem alguma cantora famosa, né? Que basicamente é... Tipo, o público da Taylor Diva Swift. Pop. Exatamente. E aí o pessoal fica irritado quando dizem, não, porque o Super Bowl só deu audiência por causa dela e tal, não sei o que. E o pessoal cai direto nesse bait, né? E, enfim. Sei lá, pô, assiste o jogo, cara. Final do Super Bowl. Para de reclamar, pô, que saco. Mas, Rafa, seu último negativo. Não, essa aí você até suou pra falar. Sim, tira até o óculos. Você tem que tirar do peito. Tira o óculos até. Tirar do peito, Não, mas assim, igual eu falei, eu tô me divertindo muito com a NFL esse ano. Eu acho que esse ponto negativo, eu até pensei em colocar isso mesmo. Mas, já que você falou, eu vou colocar um ponto negativo, porque eu acho que tem pouca gente comentando. A gente falou um pouquinho aqui. Carolina Panthers. Deprimente. Carolina Panthers tá numa situação assim, hoje eu tava repensando. Será que o Frank Reich é realmente... Eu gostava muito dele. Foi até
que eu vi dos Colts que eu mais gostei. Eu vi o Chuck Pagano e ele. E agora o Shane Steichen. Josh McDaniels também foi técnico dos Colts. Josh McDaniels. Grande. Josh McDaniels. Eu ia falar mal do Carolina Panthers. O cara não, que, assim... Fica esse ponto do Carolina Panthers aí, que o Carolina Panthers tá meio ruimzinha e a gente tá falando dele, mas a gente vai continuar não falando dele. Eu vou falar mal do Josh McDaniels. Que até acusado de assassinar o Aaron Hernandez, ele foi, né, nesse ano, né? Josh McDaniels, por quê? Tipo, onde que a gente quer chegar com isso? O quê? Josh McDaniels, onde que a gente quer chegar? Onde que ele quer chegar? Não, qual que é o propósito? Ele não foi demitido... assim como o Flamengo demorou pra demitir o São Paulo porque não queria pagar a multa, é o Raiders que não demite o Josh McDaniels, né? Porque assim, eu vou levantar a mão aqui. Eu achava que valia a pena dar uma segunda chance pra ele. Mas tá sendo um desastre tão grande quanto o primeiro. Todo mundo odeia ele. E essa situação do Chandler Jones, que acho que tem muito problemas do Chandler Jones, tomara que ele receba a ajuda que ele precisa, né? Porque claramente ele tá passando por algumas questões. Eu não quero fazer o link que todo mundo faz, né? É CTE, né? É aquela síndrome lá e tal. Mas esse comportamento errático muitas vezes é associado, né? Não quer dizer que seja, mas muitas vezes é. Aí, essa história toda, e aí o Darren Waller, trocado, a noiva dele diz que foi trocado porque não convidou ele pro casamento e tal. É um desastre completo. E o Frank Reich também tá sendo um desastre nos Panthers. E assim, eu tenho um amigo meu, Vitor Rodrigues, torcedor dos Colts, e ele já odiava o Frank Reich no final. E ele falava muito sobre o Frank Reich chamar muito Screen Pass, que é terceira descida e Screen Pass. Ele odiava. Aí no último domingo eu recebi a minha amiga Giovanna Stuck, que torce pro Carolina Panthers, pra falar da derrota dos Panthers pro Minnesota Vikings, né? E a primeira coisa que ela fala, eu não aguento mais ver o Panthers chamando screen, né? E, tem um elo aí bem óbvio, né? O Frank Reich tá sendo um desastre e o Bryce Young extremamente deprimente até agora. O Josh McDaniels, o que ele fez naquele Sunday Night Football é passivo de prisão em alguns estados, né? Sim. Me fugiu exatamente o que era, mas é um negócio absurdo. Você vai lembrar o que era. Ele chutou um field goal, não foi? Chutou um field goal, que aí acho que teve uma falta que virou a primeira descida. E aí, quarta pra 2. Ao invés de. Isso. Quarta pra 2, ele tá perdendo por 8. Aí teve uma falta. Na red zone. Sim. Ele chutou o field goal. Chutou o field goal, aí teve falta. Aí deu primeira descida pra eles. Aí foi de novo uma quarta descida. E de novo, aí ele chutou o field goal. Não, absurdo. Não. Contra os Steelers. No jogo contra os Chargers agora também, teve uma dele, ridícula. Tava no final do jogo, teve uma segunda pro gol. Não sei se você viu esse lance, ele foi ali no meio do red zone, talvez às vezes perdeu. Que o Davante Adams, ele fez a recepção, foi touchdown. Só que ele fez a recepção saindo da endzone. Ele tava dentro da endzone e tava voltando pra pegar a bola. Ele fez a recepção, foi touchdown. Segunda pro gol. Aí mostrando assim o replay, os caras, foi touchdown. O idiota do Josh McDaniels, ao invés de parar, olhar, pergunta pro seu jogador, o cara vai pro Hall da Fama, do Davante Adams, se mandar um bebê pra ele agarra com uma mão nas costas. Pergunta pra ele, vê alguma coisa. Não, ele simplesmente chamou uma outra jogada, foi touchdown depois, mas é aquela decisão que você vê que o cara não. Realmente. Não é isso. Ele. E só. Pode. Não, é que o Josh McDaniels, assim, ele foi um coordenador ofensivo muito bom no New England Patriots por muito tempo. E tem caras que são bons coordenadores e não são bons head coaches. Mas tem alguma coisa estranha sobre o Josh McDaniels, que não é só que ele fracassou em Denver. Ele foi um desastre completo e todo mundo odiava ele. E tá sendo a mesma coisa nos Raiders. Tem alguma coisa na personalidade dele que sabota ele, né? O pessoal diz muito que tinha aquela síndrome do assistente do Bill Belichick, que o cara quer ser um tirano tipo o Bill Belichick, mas ele não tem o currículo, né, do Bill Belichick pra ser o tirano. E o pessoal falava... Eu vi uma muito boa sobre o Bill Belichick essa semana, eu não lembro se foi no Around the NFL ou se foi do Bill Simmons. Falou que o Bill Belichick, ele coloca ele se rodeia de fracassados pra quando os caras voltarem ele parecer ser muito melhor. Pode ser, né? Porque a coaching tree dele é podre, né? Não tem nada, né? Se tu pensar, tipo, o cara que tá, 23 anos como head coach. Quem que é o head coach bem sucedido? Ex-assistente do New England Patriots? Mike Vrabel. Mas ele é coaching tree do Bill Belichick porque ele foi jogador do Bill Belichick.
Ele tava onde? Tava no Texans. Ele foi coordenador defensivo do Texans verdade. 1 ano. Eu não sei se o Mike Vrabel... mas é árvore, porque era o Brian Flores, Bill O'Brien... Era o Bill O'Brien. E ele foi coordenador defensivo dos Texans. Se eu não me engano, ele teve a pior defesa da NFL naquele ano, e mesmo assim o Titans contratou ele. E virou um bom head coach, né? Que é bizarro. Mas é estranho, né? Porque você vê, por exemplo, o Kyle Shanahan tem... O Sean McVay tem uma coaching tree melhor do que o Bill Belichick, né? O Sean McVay é head coach... O Andy Reid muito melhor. Sim, mas assim, o Sean McVay tá desde 2017, né? Ele já produziu, o Matt LaFleur, né? O Kyle Shanahan tem Sean McVay, Mike McDaniel, Matt LaFleur, Robert Saleh, DeMeco Ryan. Zach Taylor também né? Zach Taylor, metade da liga. Assim, hoje em dia, você tem mais da metade da liga é ou ex-assistente do Kyle Shanahan ou do Andy Reid. Uhum. Mas enfim. Você tem algum... Não, só... Tem algum ainda do Belichick além do Mike Vrabel? Não. O último foi o Brian Flores. Não, o último é o Josh McDaniels. O Josh McDaniels. É o Josh McDaniels. É os mais recentes. Matt Patricia. Tem o... Teve um... Não, do Texas não. Teve o Bill O'Brien. Teve bons anos no Houston Texans até. Maluco, né? O Texans foi mal quando ele virou GM e fazia aquelas loucuras, tipo aquela troca do David Johnson, a troca do Larry Tunsil também, que foi um bom jogador, mas não era pra ter dado tudo. Hoje tá colhendo frutos. Mas é isso. Nosso debate melhores e piores do mês de setembro. Rafa, muito obrigado pela sua participação. Como é que o comentário? Estranhamente... Peculiar. Ou peculiarmente estranho. Um dos dois, mas me diverti bastante. Peculiarmente interessante. Exatamente. Me diverti bastante, espero que os ouvintes tenham também. Siga ele lá no Pick6BR, né, se não me engano. Pick6_BR, ali eu falo mais de futebol americano. Não vou falar tanto não. Se quiserem ouvir mais opiniões sobre Taylor Swift, é no pessoal, é no @rbalta1. E a gente falou muito da Taylor Swift aqui. Falamos mesmo. Deixa eu matar uma formiga que tá andando aqui no monitor do meu computador, mas enfim, isso é uma boa hora pra acabar o podcast. Muito obrigado a todos. O episódio de NBA tá no ar. Não deixe de escutar tudo sobre a troca que mandou o Drew Holiday para o Boston Celtics. Tem preview da rodada aí na quinta-feira. Então, até lá. Tchau!